Amém? Todos acharam Mateus 15? A tradição dos anciões. Glória, versículo 7. A seguir, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes o que os fariseus, ouvindo, atenção irmãos, na palavra, essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, dentro para o ventre, é lançado fora ou no esgoto? Mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina o homem, porque do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos falsos, testemunhos e blasfemas. São essas coisas que contaminam o ser do homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Vamos estar ouvir a palavra com atenção, para nós entendermos a palavra do Senhor Jesus Cristo e não tirarmos o foco da palavra. Então nós vemos o nosso Deus falando com cada um de nós, através da sua poderosa palavra, através da sua poderosa voz, onde nós vemos o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do seu versículo 1, que vai falar sobre as tradições, dos anciões. Nós vemos, meus amados irmãos, que desde o tempo passado, não é diferente dos tempos de hoje, que o povo sempre tiveram preocupados, com tradições, seja qual for ela, culturas, tradições políticas, tradições de festas mundanas, qualquer que seja elas, que é conhecido como tradições. Já o nosso Jesus, ele vai ao contrário de certas tradições, e as tradições dos fariseus, muitos deles se preocupavam, mais com quem? Antes de comer não lavavam a mão. Então Jesus disse assim: vocês se preocupam, com quem lava a mão, deixa de lavar, não dá preocupado isso aí não. O que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Então quando Jesus ele citou essas palavras, os seus discípulos em volta disseram assim: Senhor, os fariseus ficaram irados, chateados com estas palavras, porque a palavra de Jesus, meus amados irmãos, nunca foi mel para ninguém não. A palavra de Jesus Cristo nunca foi só rosas para ninguém não, porque a palavra de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ela é flores, ao mesmo tempo que a palavra de Jesus ela é mel, mas também ao mesmo tempo, sendo flores, também Jesus apresenta os espinhos das rosas. Ao mesmo tempo que nós temos a palavra de Deus doce como mel, vai sentir momento também que você vai sentir a palavra amarga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Jesus Cristo, ela é exortação para a vida do homem, para que nós tenhamos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque dentro do primeiro capítulo você vê Jesus nos ensinando. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradições dos anciões, pois não lava as mãos quando come o pão?
E ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque quem se preocupa mais com tradições está transgredindo o mandamento de Deus. Porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, honrar teu pai, honrar tua mãe, para que teu dia venha se prolongar na terra. É o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra do Senhor, para que teus dias venham enriquecer, venha ter mais dias de vida. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Ou seja, porque os dias só se diminuem. É a mesma coisa, é de quem não honra a Deus acima de todas as coisas. O dia de quem é infiel a Deus, de quem não honra a Deus, é se diminuir na terra. Muitas pessoas dizem assim: por que tem ido tantos jovens, morrido cedo, né? A morte tem levado, é por causa da desobediência. Aí não dizem, não é porque chegou o tempo. Muitas das vezes o tempo quem procura somos nós. Nós temos que zelar da nossa vida dentro do tempo que Deus coloca para nós. O tempo é de Deus, por isso que Deus manda nós valorizar o tempo dele. Esse tempo é enquanto nós temos vida. Alguém diz assim: eu só vou buscar no tempo de Deus, porque há um tempo determinado, como diz Eclesiastes capítulo 3, esse tempo determinado para todas as coisas, é esse tempo de vida que Deus está nos dando. É um tempo, é isso, quando nós estamos respirando, a fôlego, a vida, a esperança. Então nós estamos respirando. Esse é o tempo que Deus está dando para nós se arrependermos, confessarmos o nosso pecado e se entregar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então o 5 diz assim: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai nem sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí o versículo 7, a Bíblia vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, porque a palavra de Deus nos chamou eles de quê? De hipócritas. Porque se nós for falar para alguém que é religioso demais, e muitos confundem, irmão, religiosidade com estar na igreja, né? Por estar vindo para a casa do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso estar em casa de igreja todo dia, porque eu não sou nenhum religioso. Isso é religiosidade. Religiosidade, irmão, que Jesus estava falando, era desse povo aí, que em vez de estar adorando a Deus, seguindo os mandamentos de Deus, estava transgredindo o mandamento de Deus com as suas religiosidades, seguindo tradições de fariseu, tradição pagã. Jesus disse assim: lavar as mãos, comer e não lavar as mãos, isso não vai contaminar ninguém, vai contaminar ele mesmo, sozinho ou não. O que contamina o homem é o que entra dentro da boca, porque o que sai da boca não é o que entra. Por que Jesus falou isso? Aí os fariseus ficaram irados, ficaram com raiva, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra a mim com seus lábios, mas o coração está longe de mim. O coração estava longe de Deus, porque muitos adoram a Deus, irmão, só no dia, adoram a Deus só por um momento, mas adoram a Deus só de lábios. O coração está longe de Deus. Isso não é adorar a Deus, honra apenas de lábios. O coração está longe de Deus, porque o coração de quem está perto de Deus, o coração de quem não está longe de Deus, é um coração voltado para Deus, é um coração que tem sede por Deus, é um coração que tem sede por estar na casa de Deus, é um coração que tem sede de estar na presença de Deus, é um coração, é uma mente
não se desliga da presença de Deus, por mais que a situação bata em sua porta, por mais que os momentos difíceis venham bater na sua porta, por mais que a situação quer colocar um bloqueio no meio do caminho, mas você vai dizer: eu estou ligado em Deus, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou até o fim. Aleluia! É Deus dizendo: continua caminhando, continua marchando, continua prosseguindo, não desista, não para, não deixe de lutar, não deixe de acreditar, se entrega mais, se rende mais, busque mais, se humilha mais perante a mim. Aleluia, glória a Deus. É como diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia! Deus sara, Deus ouve o coração voltado para Deus, Deus ouve a oração, clamor dedicada para Deus com sinceridade. Você se rende perante a Jesus: Jesus, eu estou aqui, Jesus, não se esqueça de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, Ele ouve o teu clamor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E assim continuamos. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele estava preocupado, irmãos, mas com aqueles ensinos que eram tradições de homens, tradições pagãs, e a pessoa acha que está na presença de Deus. A religiosidade era isso, irmão: está seguindo tradição real mundana, está seguindo as coisas real mundanismo, seguindo as coisas real do mundo. A Bíblia diz: não há mesmo mundo, nem do que no mundo há, porque as coisas do mundo, mas isso aí vai passar, é passageiro, é engano, aleluia, é ilusão. Aí Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai, isto é o que contamina o homem. E acercando-se dele, os seus discípulos disseram, versículo 12: sabe o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Eles chegaram a falar para Jesus: você sabe, perguntando para Jesus, você ficou sabendo? Está sabendo que os fariseus se escandalizaram com essas palavras? Porque, irmãos, quantas pessoas têm saído da presença de Deus por não suportar a palavra de Deus? Quantas pessoas têm deixado a presença de Deus, dizendo: eu saí por causa de palavra? Ao contrário não, meu filho, o que você saiu era você que estava ao contrário da palavra de Deus, era você que estava em direção contrária do que Deus estava orientando. Aí essa assim: mas a palavra está dura. Escandalizou, irmão, se escandalizaram, ficaram com raiva, iracundo. Pastor, o que é iracundo? Iracundo é a pessoa irada, é o significado de iracundo, porque a pessoa fica irada. A Bíblia diz, em Provérbios 13, que o que despreza a palavra de Deus, ele será desprezado. O que rejeita a palavra, ele será rejeitado, O que despreza a palavra de Deus, ele será desprezado. Mas o que recebe a palavra de Deus no seu coração, esse será agarroado no céu de glória. Aleluia, glória a Deus. Aí ele porém respondendo disse, que o próprio Jesus respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus estava mandando um recado para ele, falando para os seus discípulos, acerca desses fariseus, dos fariseus, que não estavam aguentando, tinham se escandalizado com a palavra. Porque quem se escandaliza com a palavra, quem não suporta a palavra de Deus, é uma planta plantada não pelo Pai, mas pelo adversário. Porque quem coloca isso também